noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, terça-feira, 16 de julho de 2024. Horário brasileiro de inverno, aqui em São Paulo, agora 15 graus. Agradável. Hoje nós temos novidades no programa Troca de Ideias. Aliás, esta é sempre o intuito do programa, é trazer novidades na área de turismo. Nós recebemos hoje o professor Dr. João Paulo Faria Tasso. Ele é líder do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em turismo do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Ele é doutor e mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Ele é bacharel em Turismo pela Universidade Estadual Paulista. Ele foi pesquisador visitante na School of Community Research and Development da Arizona State University. E nos últimos anos ele tem atuado como coordenador geral de projetos nacionais do Ministério do Turismo e como pesquisador docente nos campos da sustentabilidade e turismo. O professor João nos traz um tema diferente, talvez instigante. Vamos lá, mandala da sustentabilidade do turismo. Professor João, seja muito bem-vindo. Professor Mário, com o senhor. Sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, de ideação e compartilhamento. É com muita satisfação e alegria e prazer receber hoje aqui o João Paulo Tasso, meu companheiro de longo percurso, como colega do corpo docente do programa de pós-graduação na época e depois o programa de graduação, antes o programa de graduação, depois de pós-graduação, da UNB, do CET, Centro de Turismo daquela universidade. Ele nos traz uma concepção de sustentabilidade no turismo, que denominou de mandala da sustentabilidade no turismo, muito interessante. Eu li com atenção e achei realmente que é uma excelente contribuição que ele traz para os estudos teóricos e as pesquisas em turismo. Então, é importante dizer que, a nível de política turística governamental, nos países de desenvolvimento da América Latina, Caribe, se tem cometido grandes erros, que estão aí impedindo de obter do turismo o maior aproveitamento, tanto social como na lucratividade privada. A existência de uma política setorial que tem isolado o turismo em sua relação com outros setores produtivos e sociais, a própria definição de uma política que não conta com suficiente consenso entre os diversos atores do setor e em relação com atores de outros setores. A definição de uma política que não se apoia em instrumentos efetivos, o qual relega a política a um mero discurso ou manifestação de boas intenções que a mão invisível do mercado se encarregará de materializar. A existência de uma política turística móvel, sem visão nem compromisso a longo prazo, que está sujeito às prioridades das autoridades que sucessivamente vão assumindo os postos de maior
hierarquia nas instituições do setor público e a própria determinação de orientações e de políticas que não reconhecem as realidades regionais em cada país, feito que é muito mais notório naqueles países de grandes extensões territoriais. E esta hegemonia termina por fazer com que as diferentes regiões e destinos de um país passam a competir entre si. Não reconhecer explicitamente a política turística não tem buscado maximizar os atrativos valores que se encontram a nível regional. Não tratar de maneira diferente a destinos e regiões, e a própria adoção de modelos como a da competitividade baseada em preços, que nem sempre tem sido bem instrumentada e que, em outras ocasiões, não deram os resultados mais adequados aos interesses dos países. Não reconhecendo explicitamente que os lucros provêm de pessoas, visitantes, residentes, trabalhadores do setor, e não dos atrativos naturais e culturais, ou dos produtos e serviços. Políticas de caráter setorial e, diria até, incrementalista, quer dizer orientadas ao crescimento dos indicadores. Turismo é peculiar pelo fato de ser um setor fragmentado que envolve muitos segmentos e negócios, e não apenas um produto que possa competir internacionalmente. Isso significa que o modo pelo qual o governo deve abordá-lo é especialmente importante se comparado com outros setores. Inicialmente, é importante realçar que a política se relaciona a uma ação rigorosamente calculada para alcançar objetivos específicos, e que ela é norteada por objetivos que são as direções gerais do planejamento e gestão do turismo, que se alicerçam em necessidades identificadas dentro de restrições de mercado e de recursos. Além disso, poderíamos dizer que as políticas são orientações específicas para a gestão permanente do turismo, abrangendo os inúmeros aspectos operacionais da atividade. O modelo de gestão e as políticas públicas de turismo no Brasil precisam e devem ser repensadas em função da própria dinâmica da atividade e da reformulação das estratégias de desenvolvimento sustentável, agora voltadas para a regionalização. Se, de um lado, o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, apresenta hoje uma estrutura institucional apta a planejar as diretrizes norteadoras e estruturantes do processo de regionalização do turismo, de outro, os estados e os municípios ainda enfrentam dificuldades e obstáculos para aplicar e dar continuidade em seus limites político-territoriais às diretivas prescritas e aplicáveis em suas respectivas conjunturas. Aí, então, temos o quadro da necessidade do desenvolvimento sustentável, que é o eixo do nosso convidado de hoje, que nos traz realmente a mandala da sustentabilidade. Portanto, a concepção de desenvolvimento contempla a geração de riquezas,
com o objetivo de distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração a qualidade de vida de toda a população, a qualidade ambiental do planeta, desenvolvimento que deve ser entendido sempre como um processo e não como uma condição final. O conceito de desenvolvimento pode ser apresentado em 5 tipos principais de modernização. Desenvolvimento como distribuição justa, desenvolvimento como transformação do crescimento econômico, desenvolvimento como organização espacial e, consequentemente, de transformação socioeconômica. O desenvolvimento como crescimento econômico que prioriza o aumento, a modernização, a produção, desconsiderando o recurso humano. O desenvolvimento como modernização que prioriza o comportamento orientado para a prosperidade e para os valores individuais. O desenvolvimento como distribuição justa, que enfatiza as transformações básicas no mundo de produção, que podem também refletir ou gerar mudanças, as quais podem culminar em desenvolvimento. E, por fim, o desenvolvimento como organização espacial, que prioriza a reorganização social como um modo de desenvolvimento. A organização espacial local representa realizações físicas de modelos de relações sociais. Portanto, a concepção da organização espacial, que pode ser local, regional, entre outros, e é a forma concreta, fixa, que pode ser representada pela nova concepção de território, como elemento estrutural relevante e aliada à estratégia de desenvolvimento, que é uma forma de reação à globalização e que objetiva reativar o desenvolvimento econômico, independentemente das iniciativas do governo central. O planejamento estratégico, em sua dimensão social, a própria cidadania, nos leva à implantação de um processo de planejamento, seja em nível nacional, regional, municipal, institucional ou organizacional, que deve ser concebido como um processo inerente ao exercício da cidadania, pelo qual a população e os trabalhadores envolvidos possam compartilhar das decisões sobre a gestão da sociedade em que estão inseridos. Esta é uma visão oposta à dominante em nossa sociedade, segundo a qual o planejamento é um ato eminentemente técnico, exercido por especialistas, encarregados de elaborar diagnósticos, fazer propostas e priorizá-las segundo priorizá-las exercendo aí sempre por especialistas encarregados de trabalhar nesta linha. Este enfoque tecnocrático significa a marginalização dos cidadãos, das decisões, portanto, uma concepção de planejamento estratégico participativo. Pressupõe que os cidadãos, a partir de sua vivência cotidiana, tenham condições de indicar alternativas para a gestão pública. Também pressupõe sua
instrumentação no sentido que ultrapassem a percepção empírica da realidade e avancem no sentido de deter o conhecimento global das carências da cidade, da região ou do próprio país, o que permitirá a tomada de decisões pertinentes sobre as prioridades de investimentos a serem feitos com os recursos públicos e ajuizarem o uso do ambiente natural, cultural, socioeconômico, pelos investimentos privados e pelo processo de implantação do local como destino turístico. Então, considerando essas colocações, nós temos agora o prazer de ouvir o João Paulo Tasso pela sua proposta inédita, criativa e voltada realmente à pesquisa e a um novo cenário que se descortina aí no estudo da competitividade e da qualidade dos produtos do sistema de turismo e da sua capacidade efetiva de um processo interdisciplinar e transdisciplinar, transversal, em função dos órgãos públicos e da iniciativa privada. É com muito prazer que eu passo a palavra, então, ao João Paulo Tasso, para que possamos conhecer a nossa mandala da sustentabilidade. João, com você. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Bom, antes de mais nada, eu preciso confessar que eu estou me sentindo extremamente emocionado, né? Honrado com esse convite. Primeiramente, pela felicidade de poder compartilhar desse espaço de diálogo, talvez com uma das minhas maiores referências no campo do turismo, né? O querido professor e amigo Mário Beni. Desde os tempos de graduação em turismo lá na Unesp, minha admiração por ele, pela sua sabedoria, pelo seu jeito sempre fraterno com os alunos, suas obras, publicações, tantas e tantas, né, contribuições acadêmicas e profissionais, mas principalmente minha admiração pela sua simplicidade e generosidade. Minha admiração ela só aumenta, né? Professor, muito obrigado por essa oportunidade. Como eu já comentei, me sinto extremamente honrado de poder compartilhar desse espaço e aprender e, de alguma forma, fomentar um debate, né, junto ao senhor. É algo, para mim, ainda pesquisador em início de carreira, algo que eu nunca mais vou esquecer. É uma alegria muito grande. E também, em segundo lugar, né, minha consideração máxima ao fantástico trabalho de excelência, né, desempenhado pela Geislane neste canal Troca de Ideias. Já acompanho o canal Troca de Ideias há muitos anos. Tenho uma alegria muito grande de ver o quanto esse canal ele tem contribuído, né, para os debates e discussões. É um espaço, diria, fundamental de trocas, mas principalmente de produção de conhecimento. Então, parabéns, Geislane, pelo incrível trabalho que você desenvolve aqui também. Eu vou abrir aqui a minha apresentação bem rapidamente. Deixa eu só ver se está tudo certinho. E já começo a apresentar um pouquinho dessa tal mandala da sustentabilidade, né? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Pronto. Geislane, se tiver algum probleminha aí com a apresentação, você pode me dizer que a gente... Mas eu acho que está tudo certo, né? Então, mais uma vez, muito boa noite a todas, a todos. É um prazer, uma alegria muito grande para mim poder participar desse espaço de diálogo.
a ideia foi trazer, né, a convite do professor Mário Beni, a mandala da sustentabilidade no turismo. Antes de mais nada, é importante dizer que esse instrumento, na verdade, é um instrumento de mensuração da sustentabilidade criado por 3 mãos, né, por 3 pesquisadores, eu, o professor doutor Davi Bolsas, da Universidade Federal do Maranhão, e o professor doutor Elimar Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, 2 grandes amigos que vêm contribuindo muito com todas essas discussões e construção desse instrumento, que é importante dizer, não está concretizado, não está finalizado. A gente sempre acha que é um processo que se abre para ampliação dos debates e, claro, participar desse espaço com vocês é mais um momento de talvez, melhoria desse instrumento. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes mesmo de falar sobre ele, é importante que a gente se atente um pouco sobre a proposta, né? Toda essa narrativa que envolve sustentabilidade na contemporaneidade. Como todos nós sabemos, essa ideia de sustentabilidade, ela vem cada vez mais sendo utilizada, né? Essa narrativa dentro de um uso trivial, quase descomedido, em meio acadêmico, meio corporativo, qualificando propostas políticas, estampando produtos, criando diferenciais, né, para serviços, para pessoas. Até nas redes sociais e nos governos, a sustentabilidade entre diplomatas, a sustentabilidade ela percorre os discursos principalmente. Então, acabou se tornando, na contemporaneidade, um ideal incontestável, né? Todos nós queremos ser mais sustentáveis, queremos adotar a sustentabilidade em nossas práticas cotidianas. Sustentabilidade, por conta disso, acaba virando um campo de disputas, muitas vezes, né? Cada um entendendo de uma forma e puxando para o seu lado, para a sua compreensão, o melhor entendimento desse conceito, dessa proposta, desse processo como um todo. Dentro do cenário do turismo, obviamente, não ficaria de fora, né? Nós temos a sustentabilidade sendo atrelada a diversos destinos turísticos, diversos espaços, não só aqui no Brasil, espaços territoriais, não só aqui no Brasil, como fora, que acabam se intitulando destinos turísticos sustentáveis, né? Tem vários órgãos que fazem certificações, inclusive, como a Green Destinations, uma ONG holandesa que trabalha com uma espécie de certificação, de classificação, inclusive, dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela acaba percorrendo os debates e discursos, como aqui em Portugal, em Vozela, classificado e certificado como destino sustentável, a Suíça se utilizando até mesmo de um jogo de palavras Sustainable, né? Para trabalhar um pouco desses comitês que envolvem sustentabilidade em turismo. A Finlândia se caracterizando por viagens sustentáveis, Colorado, né, trabalhando a certificação de destino sustentável também, e por incrível que pareça, até mesmo selos estampados em Dubai, se considerando, né, como nessa foto aí, um espaço verde, um recurso ecossistêmico escancarado, assim, para demonstrar que são também sustentáveis, né, um destino sustentável por meio de selos. E a gente conhece, né, todos nós temos, claro, a quantidade de certificadoras, de premiações, que, claro, tem uma importância bastante grande, né, nesse processo. Não vou só mostrar algumas imagens aqui. Muitas dessas certificadoras, desses prêmios, né, internacionais, vocês certamente devem conhecer. E eu tenho a felicidade, a alegria, inclusive, de ser jurado de 2 prêmios nacionais, do Prêmio Nacional de Turismo, né, capitaneado pelo Ministério do Turismo, e o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, capitaneado, obviamente, pela Brastoa, que trabalha não a certificação de um destino, mas a valorização e a publicização de ações, né, de iniciativas na área de sustentabilidade dentro do campo do turismo. Então, são contribuições bastante interessantes.
De toda forma, esse aclamado título, cada vez mais aclamado, de destino sustentável, ele acaba se tornando, entre os diversos grupos gestores territoriais, uma premissa central. Todos nós, como gestores territoriais, grupos gestores territoriais, queremos também esse título, né? Queremos também publicizar um pouco das nossas iniciativas, da nossa proposta, da nossa preocupação e até mesmo prudência com propostas um pouco menos sustentáveis, né? Não, nós queremos ser cada vez mais sustentáveis. Então, essa ideia de trabalhar destinos sustentáveis, de ser um destino sustentável, ela passa por uma pergunta central, que é: quais são, talvez, as características que fazem do meu destino um destino sustentável? Para cada grupo gestor, para cada, seja ele gestor público ou privado, dentro, inclusive, da sua empresa, no mundo corporativo, pensa-se a sustentabilidade a partir do que ele conhece de sustentabilidade, o que ele percebe sobre essa prática, sobre essa proposta, sobre as premissas que envolvem, percorrem todos os debates sobre sustentabilidade. Mas pouco se reconhece com clareza quais são essas características que, de alguma forma, gabaritariam ali o meu destino como talvez um destino efetivamente sustentável. Para a gente conseguir responder essa pergunta central, seria necessário, antes de mais nada, a gente fazer uma subdivisão de entendimentos, de discussão de pressupostos, que envolveriam certamente, de um lado, o que se entende sobre sustentabilidade, mas principalmente a complexidade que é inerente ao discurso da sustentabilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, é o pontapé inicial para a gente discutir se o meu destino é ou não é sustentável. Saber o que é sustentabilidade dentro da complexidade que lhe é inerente. E de outro lado, certamente algo que frequentemente, rotineiramente, é escamoteado das discussões, inclusive na construção de políticas públicas, tanto nacionais quanto internacionais. Então, esse processo de construção de políticas públicas muitas vezes escamoteia uma série de dúvidas, né? Uma dessas principais dúvidas que eu sempre destaco nos meus trabalhos tudo bem, qual é o real propósito do turismo? Se nós vamos pensar que o meu destino gostaria de ser sustentável, eu preciso, antes de mais nada, saber qual é o propósito central, qual é a finalidade, qual é o objetivo maior, o summum bonum dessa proposta de desenvolvimento do turismo. Para a gente conseguir desmistificar um pouquinho dessas ideias, é necessário também ressignificar alguns conceitos, ressignificar algumas perspectivas, algumas ideias, e que a gente poderia começar com aquele lado esquerdo ali, que é entender melhor o que é sustentabilidade. De forma muitas vezes equivocada, mas assim, não por falta de conhecimento, mas muitas vezes uma tentativa mais de simplificação desse conhecimento, muitos atores sociais acabam trabalhando, e gestores públicos, que a sustentabilidade é algo simples, é algo de fácil entendimento, de fácil mensuração, de alguma forma, para que se atinja, seja algo bastante simples de se entender. Normalmente, o que se percebe ainda hoje, preciso destacar isso, né? Muita gente acaba entendendo sustentabilidade como sendo propostas, iniciativas voltadas à prudência com o meio ambiente, a prudência junto aos recursos ecossistêmicos, principalmente. Mas, na verdade, a sustentabilidade ela é multidimensional, ela envolve vertentes de características de equidade social, de viabilidade econômica, valorização dos aspectos e da identidade, das manifestações culturais de um território. E, obviamente, a questão política também perpassa por tudo isso, principalmente quanto à participação nos processos decisórios envolvendo os atores anfitriãos, né, que residem nos destinos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que pensar a sustentabilidade não é algo simples. Envolve uma multidimensionalidade, como o próprio professor Bene já comentou, e que só por conta disso já dificulta bastante
a mensuração, o entendimento como um todo. Uma outra proposta que é importante a gente desmistificar, quebrar com certas, talvez até falsas verdades, é a ideia de que a sustentabilidade ela é dicotômica. Aquele destino é sustentável ou não é sustentável, né? Aquela empresa é sustentável ou não é sustentável. Sustentabilidade não se dá por meio de dicotomia, porque ela é um processo, ela não é o fim. Não é algo que a gente atinge e, após atingido, a gente estampa um selo e se apresenta ao mercado de forma competitiva a partir daí. Não, a proposta da sustentabilidade não é essa. A proposta da sustentabilidade, na verdade, é de um processo na qual a gente recorrentemente busca melhorias, né, por meio da quantidade de ações. Mas por que ela não pode ser tratada como um destino, por exemplo, não pode ser tratado, talvez, como sustentável ou não sustentável? Dentre outras coisas, não existem ferramentas, nem brasileiras, nem internacionais, que seriam capazes, de forma alguma, de mensurar e mesmo avaliar, monitorar todas as ações que envolvem sustentabilidade nas suas diversas dimensões. É impossível a gente conseguir uma ferramenta com essa capacidade. E tem muitos autores também que trabalham que a ideia, só a ideia de deslocamento, né, que pressupõe, obviamente, emissão de gases de efeito estufa, já faria daquele destino ou daquela prática turística uma prática turística não sustentável. Então, o que a gente mereceria trabalhar a sustentabilidade seria sobre um aspecto de mensuração. Quanto mais iniciativas na área de sustentabilidade, melhor. Isso sim é possível a gente congregar, a gente entender. E a última coisa, que certamente se correlaciona diretamente com as brilhantes contribuições do professor Mário Beni com o Sistur, né, o sistema de turismo, é que, assim como o turismo tem a sua complexidade e deve ser entendido sob uma análise sistêmica, a sustentabilidade, idem. A sustentabilidade, ela, dependendo do tipo de iniciativa, ação que você for aplicar, vão ser gerados uma série de impactos e, muitas vezes, externalidades que não vão poder ser mensuradas nem no espaço e nem no tempo. Ou seja, é algo que a gente tem que ter tanta prudência, tamanha prudência, cuidado no momento de processos decisórios, porque tudo que vai se dar a partir dali pode repercutir numa série de problemas ou, talvez, características positivas também, né? Existe também nas políticas públicas, como eu disse, né, não apenas brasileiras, mas internacionais também, uma proposta, sempre nas políticas públicas acabam sendo evidenciadas finalidades centrais, né, pressupostos, propósitos centrais de desenvolvimento do turismo, como, por exemplo, o crescimento ilimitado dos fluxos. Nós temos como Brasil, e nós não estamos eu não estou de forma alguma correlacionando ou fazendo algum tipo de comparação entre Brasil e Barcelona, Brasil e Veneza, nenhum destino turístico consolidado aqui com outros, não é essa a ideia, mas é necessário rediscutir, ressignificar um pouco desses propósitos, pensando que apenas o crescimento, essa ideia de crescimento ilimitado dos fluxos, talvez não seja o propósito maior de se desenvolver o turismo, por conta de falta de infraestrutura que o Brasil tem, problemas, por exemplo, como do século XIX, que ainda hoje nós enfrentamos com uma falta de saneamento básico, formas de conservação de áreas protegidas, de capacidade de carga para esses destinos que muitas vezes não são calculados. Então, não é simplesmente crescer o fluxo que vai gerar sustentabilidade. Assim como também não é aumentando o número de empregos, esse aumento vultoso de empregos, e é extremamente importante reforçar. Nenhum de nós, pesquisadores que trabalhamos com Mandala, entendemos a ampliação de fluxos como sendo algo ruim. Não é essa a proposta. O que a gente quer deixar claro é que os propósitos de desenvolvimento do turismo, muitas vezes, deveriam ser ressignificados para algo ainda maior do que, por exemplo, um aumento vultoso de empregos, como, por exemplo, na melhoria desses empregos, na melhoria das condições de trabalho, combate à precarização dessas condições,
geração de direito, de alguma forma ter assegurados os direitos trabalhistas, enfim, uma série de características que são importantes. E o último, que também é sempre trabalhado nas políticas públicas, é que o turismo deveria ter como principal premissa ampliação de receitas. E para não gerar qualquer tipo de ojeriza, né, em quem estiver me ouvindo, empresários ou representantes do poder público, nós também, de forma alguma, somos contrários, não seríamos nunca contrários ao aumento, né, dessa ampliação de receitas por meio do turismo. Só que são necessárias, na mesma medida, além dessa ampliação, práticas de participação maior das comunidades locais nos benefícios econômicos, né? Uma distribuição mais equilibrada e tudo mais. Para ir para a parte final agora, e mais importante aqui da minha apresentação, nós buscamos, então, criar um instrumento, que a gente chamou de mandala da sustentabilidade no turismo, que fosse capaz de percorrer 3 caminhos. O primeiro deles, vencer a primeira dificuldade, que é compreender a complexidade que se é inerente à sustentabilidade. Grupos gestores territoriais precisam de instrumentos que, de alguma forma, facilitem o entendimento sobre sustentabilidade, e é essa a característica da mandala. A segunda característica é quebrar com uma série de tratamentos reducionistas, muitos deles equivocados, sobre pensar o destino, a sustentabilidade para o meu destino, mas sem entender com clareza o que isso envolve, né? Quais são os elementos que isso envolve. E a última proposta da mandala seria trabalhar melhor um pouco as práticas, né? As proposições dentro dos territórios, para quebrar também com algumas ações que a gente identifica que são por vezes ações desconexas, ineficazes. O próprio professor Bento já comentou sobre isso, que são pautadas em muitos achismos, né? Eu acho que o meu destino é sustentável se a gente fizer isso daqui, se a gente for por esse caminho, e muitas vezes até por interesses particulares. Então, a mandala da sustentabilidade no turismo, ela tenta vencer esses 3 desafios. E como que a gente fez isso, né? Qual foi o processo? É importante sempre destacar que, por mais que no Brasil talvez tenha sido um dos primeiros instrumentos que buscam mensurar a sustentabilidade de destinos, nós sabemos que existem uma série de outros instrumentos que já foram criados, como a norma brasileira, né, a BNT, a ISO, que trabalha com gestão de sustentabilidade em meios de hospedagem. A Costa Rica tem processos e instrumentos de mensuração da sustentabilidade em meios de hospedagem por meio das horras de sustentabilidade, né, as folhinhas de sustentabilidade, e tem uma série de outros instrumentos que já foram criados. O Conselho Global de Turismo Sustentável criou esse GSTC, né, o Conselho Global, criou um instrumento com 38 critérios, ou seja, para você ser um destino sustentável, basta você mensurar 38 critérios que foram definidos e que certamente vão colocar você nesse patamar de sustentabilidade. Outros vários, né, a Comissão Europeia criou o ETS, né, o sistema de indicadores de sustentabilidade no turismo, também para gestão de turismo, no caso deles com 67 critérios, uma quantidade bem maior de critérios, e nas publicações a gente acha uma série de outros pesquisadores, né, Múcio Polos com 88 critérios para a sustentabilidade urbana, Tricic criou critérios para áreas protegidas, enfim, tem uma série a Siracaia e a Choi trabalharam 125 critérios para a sustentabilidade somente em turismo comunitário. Nós temos até, inclusive, um amigo nosso, né, o Rodrigo Santos, que criou para o Brasil critérios de sustentabilidade para meios de hospedagem. O mais recente deles é esse daqui, esse quadro estatístico para mensuração da sustentabilidade no turismo, que foi feito pela ONU Turismo e lançado agora em março desse ano. É um instrumento bastante rico, bastante interessante, que trabalha 23 critérios, uma quantidade um pouco menor de critérios, que trabalha a sustentabilidade dentro dos destinos, mas, claro, nós, né, temos algumas críticas, porque eles trabalham essencialmente essa ideia de aumento dos fluxos como sendo um indicador que contribui para a sustentabilidade, e é algo que a gente talvez não considera sendo o principal, ou dentre os principais, né? O que todos esses instrumentos
de mensuração têm em comum? A questão da operacionalização. A operacionalização desse tipo de instrumento, de qualquer um desses que eu comentei, não é algo fácil. Você chegar para um grupo gestor territorial e dizer, você quer ser sustentável, basta mensurar 125 critérios, é algo que prejudica muito a operacionalização. Então, nós criamos essa daqui. Nós criamos um instrumento que pensou, de alguma forma, em percorrer 7 dimensões da sustentabilidade, não apenas aquelas tradicionais, nós acrescentamos também a territorial e a tecnológica, que são dimensões que a gente imagina que também contribuem diretamente com a sustentabilidade, e fomentamos apenas 21 indicadores, ou seja, 3 indicadores por dimensão, e, claro, trabalhando dentro de cada indicador 4 estratos, né, que seria em direção à sustentabilidade, como o meu destino está sobre aquele aspecto. Então, aquele aspecto precisa ser melhorado. É algo que, com uma representação quase que ilustrativa ali, talvez para o grupo gestor territorial fica fácil entender aonde que ele deveria canalizar os seus recursos, as suas atenções, para não atingir a sustentabilidade, mas para percorrer esse processo que é tão importante para os destinos, né? Então, nós tivemos a felicidade de publicar esse artigo sobre a sustentabilidade na Mercato, né, uma revista Qualis A1, que a gente ficou muito satisfeito. E para fechar minha fala, fechar minha apresentação aqui, eu, obviamente, não gostaria de percorrer por todos esses indicadores, né, me aprofundar, mas eu vou simplesmente citar alguns desses indicadores que talvez são importantes, né, para a gente lembrar. Nós traçamos indicadores da dimensão social e tudo mais, pensando, antes de mais nada, indicadores que, de alguma forma, tivessem a possibilidade de serem mensurados por meio de fontes já disponíveis, ou mesmo aqueles que não tivessem fontes disponíveis, que talvez seria fácil de criar essas fontes, né? E também indicadores que fossem capazes de serem mensurados em qualquer destino. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, nos perguntam, por que vocês não pensaram um indicador, por exemplo, para áreas protegidas? Justamente porque nem todo destino turístico brasileiro tem área protegida. Então, a gente pensou em algo. Os indicadores da dimensão social são 3, a gente trabalhou a questão da contenção da violência por meio das taxas de homicídio. Então, a contenção da violência foi um indicador que a gente achou importante. A abertura de oportunidades para grupos socialmente excluídos. Então, principalmente a abertura de oportunidades de emprego, né, de vagas de emprego para grupos como negros, indígenas, quilombolas, mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, pessoas que deveriam, né, ser mais incluídas nesses processos, e condições de saneamento básico, que é algo, como eu falei, um problema do século XIX que ainda hoje seria impossível desenvolver o turismo sem antes vencer algumas dessas. Nos indicadores da dimensão econômica, a gente pensou na integração entre práticas comerciais, integração entre práticas produtivas de grupos comunitários, principalmente artesãos, pescadores artesanais, agricultores familiares da região, e o mercado de turismo. É extremamente importante que se estabeleçam, né, processos de comercialização entre esses grupos. A viabilização de empregos e direitos trabalhistas assegurados. Então, percebam que a gente não colocou um indicador aumento de emprego. Nós colocamos que é necessário ter o aumento de emprego, do número de empregos, mas com qualidade, que sejam empregos com qualidade, com os direitos trabalhistas assegurados. E também o estímulo à qualificação profissional, que, como todos, a grande maioria provavelmente deve saber, nós temos uma política nacional de qualificação em turismo vigente, que ainda hoje, infelizmente, pouco é adotada, né, nos territórios, e por diversos motivos, mas que a gente acha de extrema importância para que a qualificação se desenvolva. Indicadores da dimensão ambiental, trabalhamos com monitoramento e contenção dos impactos ambientais pelo turismo. Então, ações e mesmo planos e programas municipais de contenção desses impactos. Uso de fontes de energia renovável,
e responsabilidade socioambiental corporativa para mitigação de mudanças climáticas. Então, nós agregamos também, dentro da dimensão ambiental, a responsabilidade socioambiental de empresas, né, como um critério importante. Os últimos aqui, indicadores da dimensão cultural, a gente trabalhou o estímulo, né, a conservação e salvaguarda do patrimônio, tanto material quanto imaterial cultural dessas regiões, não apenas por ações, mas principalmente por desenvolvimento de planos e programas para essa área. O suporte à pequena produção local, ou seja, é necessário que se preveja o suporte técnico, logístico, jurídico para grupos de pequenos produtores locais para esse desenvolvimento acontecer, e também o estímulo ao turismo de base comunitária como sendo uma alternativa a um modelo mais massificado, mais saturado de turismo que a gente tanto conhece. Os últimos aqui, indicadores da dimensão política, a gente trabalhou com participação pública nas instâncias de governança, então, entendendo que é necessária, extremamente, quase fundamental, a participação dos atores locais, né, da comunidade anfitriã, nos processos decisórios, a participação pública nas eleições também é importante, e também ações de sensibilização e de educação ambiental, patrimonial, histórico-cultural, não apenas de turistas, mas ações de sensibilização dos moradores locais também. Os últimos dois grupos de indicadores, né, a dimensão territorial, a gente trabalhou a necessidade de para aqueles destinos que ainda não têm planos diretores, que sejam elaborados planos diretores como um instrumento de ordenamento territorial fundamental para qualquer tipo de desenvolvimento turístico nas localidades. Acessibilidade aos pontos de visitação, um aspecto que hoje é fundamental também para o desenvolvimento, e aperfeiçoamento dos sistemas de saúde, né, tanto unidades básicas de saúde quanto unidade de pronto atendimento, algo fundamental. E o último deles, a dimensão tecnológica, basicamente a gente pensou em indicadores, né, de instrumentos que de alguma forma contribuíssem com 3 aspectos. Primeiro, ferramentas tecnológicas que possam contribuir com a promoção do destino, ferramentas tecnológicas que poderiam contribuir com a gestão e planejamento do destino, e, por fim, ferramentas que pudessem ajudar na operacionalização do destino. Então, espero não ter me estendido muito, professor Beni, na minha fala, mas deixo aqui os meus contatos. É basicamente isso a proposta, a estratégia que a gente pensou para vencer aqueles desafios de melhor entendimento sobre o que é a sustentabilidade e quebrar e ressignificar um pouco sobre os propósitos centrais do turismo. É isso. Meus parabéns, João. Realmente, eu acho que você, se eu pudesse assim colocar, avançou muito a partir do meu Sisturo, do detalhamento de todas aquelas bases teóricas, atualizando e completando o pensamento sistêmico de intersetorialidade dos estudos de turismo, ampliando significativamente a observação inter e transdisciplinar e oferecendo-nos realmente uma visão holística através da sua mandala, muito bem desdobrada, não deixando nenhum espaço teórico sem ser analisado, questionado e com diretrizes claríssimas para a pesquisa integral e integrada da atividade turística. E eu acho que essa mandala vai completar aqueles estudos preliminares do Sistur e, portanto, sem dúvida nenhuma, a tua contribuição e dos demais companheiros que fizeram parte
dessa obra, estão de parabéns. Eu me sinto muito gratificado, porque é a primeira expressão que eu vejo não só de compreensão do Sistur, mas de uma ampliação lógica de visão, não é? Eu que tentei, junto com a Maru, e você sabe bem disso, trabalhar a questão hologramática do Sistur, você, através dessa mandala, você avançou muito com isso. Portanto, eu fico... o Castro Giovanni está te cumprimentando, lá do Rio Grande do Sul, e ele achou muito bom, ele que é um geógrafo, antes de ser um turismólogo ou um professor interessado realmente nas questões teóricas e de pesquisa em turismo, ele te cumprimentou, e isso demonstra que não é só a minha opinião, é a opinião de um geógrafo, com grande experiência, larga experiência no estudo do espaço turístico, e, portanto, você está de parabéns. Eu realmente não poderia, eu fico muito até comovido, emocionado, porque você avançou. Foi de todos os meus colegas, eu posso te afirmar, o que mais ampliou, e nesta ampliação aprofundou muito na questão teórica, desdobrando todas as hipóteses que havíamos levantado com o Sistur. Portanto, eu acho que o Sistur e a mandala completam uma visão realmente holística de todo o amplo sistema que é movido por aquilo que denominamos turismo. Gislene, como estamos aí? Eu queria só fazer um comentário que, assim, não, por favor. Certamente todo o trabalho, né, que nós do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade, o LETS, desenvolvemos, porque por mais que tenha sido eu, o Davi e o Elimar, né, capitaneando essa proposta, nós tivemos contribuições de tantos e tantos amigos pesquisadores, mas certamente a mandala só pôde ser estruturada por conta do seu trabalho. O Sistur, ele é uma peça fundamental, ele sempre foi uma peça fundamental, uma quebra de paradigma que nos permitiu entender a complexidade que é inerente ao entendimento sistêmico do turismo, né? A necessidade de entendimento dessa forma. Então, fico eu emocionado, porque se eu conseguir de alguma forma avançar foi por sua causa, por causa da professora Maru e tudo mais. Muito obrigado. O mérito é seu e de todo o grupo que você liderou aí nessa proposta. G. Professor, chegou a minha vez. Prepare-se. Chegou a minha vez. Depois eu coloco o pessoal que está aqui na tela, né? Quem participou, quem mandou mensagem. Tem umas perguntinhas. Primeiro, é muito interessante seu trabalho. Eu li com bastante atenção também, achei bastante interessante. E no seu trabalho, você coloca, como colocou aqui na apresentação, os diversos estudos a respeito, os diversos segmentos, os diversos itens que você precisa mensurar para dizer que você está num espaço turístico sustentável. Complicado esse negócio, né? Você vê lá, tem gente que tem mais de 100 itens para serem mensurados. Aí eu te pergunto, professor, assim,
Estamos falando de Sistura e estamos falando de mandala de sustentabilidade. São dois mensuradores, eu acho que eu posso usar esse termo, inter, trans e multidisciplinar. E aí, professor João, se lá para entender o Sistura, essa história de inter, trans e multidisciplinar já é complicado, você trouxe isso para mandala. E aí, eu preciso entender o Sistur para entender a mandala ou eu preciso entender a mandala para entender o Sistur? Me ajuda nessa pergunta. Eu fiz uma salada, né, Gi? Você fez uma salada muito interessante, mas enfim. Vamos lá, responde para mim. Eu assumo total responsabilidade sobre essa salada junto com os meus colegas, porque no momento de se pensar um instrumento como esse, vamos por partes, né? Como eu comentei com o professor Beni, não tem como a gente pensar a sustentabilidade no turismo sem entender com clareza e profundidade a proposta do turismo. O que é turismo, quais são os propósitos, quais são os elementos, toda essa discussão que o professor Beni, como eu falei, gerou uma quebra de paradigmas, né, entendimentos fossilizados que ainda então eram vistos, né, o turismo e tudo mais. Essa complexidade que foi trazida pelo professor Beni, contribuições notórias da professora Maruska Mesh também no campo da epistemologia do turismo, é algo que, assim, seria impossível criar um instrumento como o que a gente criou sem um entendimento profundo diante dos trabalhos deles. Então, essa já está respondida. Não tem como ter qualquer tipo de proposta de mensuração de sustentabilidade sem antes entender com profundidade a proposta do turismo em si. Sobre a transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, eu acho que assim, as próprias dimensões, elas dependem umas das outras. Inclusive, é algo que a gente fala muito em sala de aula, né? Essa ideia de pilares da sustentabilidade, que tanto muitas pessoas acabam utilizando, por vezes é vista como uma ideia equivocada, porque não dá para se pensar as dimensões, por exemplo, ambiental, social, econômica, dissociadas de uma dimensão política, territorial e cultural. Todas são interdependentes, todas estão conversando. Então, essa colocação que você coloca é perfeita, né? Não tem a necessidade dessa interpretação transdisciplinar, é algo que é inerente à discussão da mandala. Professor, diante da existência desse modelo para fazer essa mensuração, como é que ficam os municípios, as cidades, os espaços turísticos que já trabalham, obviamente, né? E se colocam, se apresentam como sustentáveis. Eles ainda estão em tempo de se adequarem ou eles perderam o time? Ótima questão também, né, Gi? Eu acho que, assim, a partir do momento que você adota um discurso da sustentabilidade, né, a gente sempre acaba trabalhando esses discursos, essas narrativas de nós somos um destino sustentável. Eu não gostaria que ficasse a impressão de que nós somos contrários a isso. Pelo contrário, pensar um destino que seja sustentável é um ideal assim que todos nós gostaríamos, né, como pensantes do campo da sustentabilidade no turismo. O problema é que a gente tem que ter um pouco de cautela nessa publicização de narrativas, títulos, estampas e tudo mais, para não ficar uma coisa muito greenwashing, né, que a gente tanto vê aí na contemporaneidade, essa proposta, discursos mais panfletários, discursos um pouco equivocados de falar meu destino é sustentável e ponto, porque a gente conserva recursos ecossistêmicos, conserva uma área protegida. Bom, o mesmo território que conserva uma área protegida, muitas vezes acaba não se preocupando em assegurar os direitos trabalhistas
das pessoas, né? Então, assim, é algo que dá para adaptar. Destinos turísticos que se intitulam como sustentáveis, na minha percepção, poderiam adaptar um pouco desse discurso e falar um pouco mais sobre ações de sustentabilidade que são desenvolvidas no destino, sem necessariamente se intitular como sustentável, porque por mais que de alguma forma pense que ganha-se competitividade no mercado esse tipo de título, é equivocado. Na nossa concepção talvez seja, né? Tá. Essa mandala, esse instrumento de mensuração, ele já foi apresentado ao mercado ou ele está sendo apresentado agora por meio do artigo que vocês publicaram, até mesmo aqui no programa, ou vocês já estão colocando ele em prática, se eu posso dizer assim? Poxa, só questões importantes, né, Gi? Pega bem no ponto nosso aqui. Falei, eu estou aqui para fazer as perguntas que todo mundo está louco para fazer, mas ninguém faz. Pô, mas é ótimo você perguntar, que a gente pode falar um pouquinho. Nós já apresentamos a proposta da mandala no Ministério do Turismo, no Ministério do Meio Ambiente e na Embratur, como uma proposta, uma ideia de projeto de pesquisa, como eu falei para vocês, o instrumento, né, BN, não está pronto. Ele tem que ser testado, ele tem que ser colocado em prova, a gente tem que ver se determinado destino possui fontes de comprovação desses indicadores, ou como que a gente poderia construir novas fontes de informações para alimentar esses indicadores. Então, nós já apresentamos para esses 3 ministérios. Os debates com esses 3 ministérios têm se dado, a gente na expectativa de serem frutíferos, né, da gente conseguir desenvolver a mandala um pouco mais. E nós já tivemos contatos de alguns destinos turísticos que, por meio de lives, né, essa é a nossa terceira live que a gente apresenta a mandala. Sempre quando a gente apresenta, já nos procuraram secretários de Estado interessados em falar, poxa, você não tem interesse em vir aplicar, testar a mandala aqui no nosso território? Um deles foi o Mato Grosso do Sul, que, poxa, imagina, né, se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar Bonito, né, que é um destino tão consolidado já, pensar a sustentabilidade a partir desses indicadores. Então, respondendo essa questão, já foi apresentado em algumas lives para os ministérios e alguns secretários e secretárias nos procuraram para interessados. Mas não testamos ainda. Ah, tá. Em sala de aula, o que dizem seus alunos? Nossa, muita coisa. Tem uns que dizem que eu sou muito... Qual que é a palavra? Fantasioso, né? Que eu estou pensando algo que talvez seja inatingível. Ah, João, qual secretário, qual grupo de gestão territorial que vai pegar um instrumento como esse e vai efetivamente aplicar? Porque demanda um tempo, demanda um esforço, né? Um exercício ali para você fazer, e nem todos são tão aficionados ou têm essa ideia da sustentabilidade como algo tão importante e tal. Então, assim, tem alguns alunos que imaginam as minhas ideias como fantasiosas, mas tem outros que acham que, principalmente aqueles que não têm tanto conhecimento, desde a pós-graduação, mas na graduação também, que não tem tanto conhecimento sobre sustentabilidade, eles disseram, a partir da mandala eu entendi. A partir da mandala foi possível entender que sustentabilidade é algo complexo. E também, a partir da mandala, eu consegui perceber a importância do Sistur. Assim, ouvir o Beni falando que fica feliz com essa nossa contribuição, nossa, é muito pelo contrário, eu que fico feliz pela contribuição dele de tantos anos, né? Professor Mário, agora eu vou colocar o senhor na fogueira. O professor João disse que alguns alunos falam que a ideia da mandala como é que você usou a expressão, professor? Fantasiosa. Fantasiosa. Quando o senhor estava pensando no Sistur, também falaram que era fantasioso o Sistur? Sem dúvida. Primeiro, a concepção da salada, na verdade, também foi mencionada
é uma salada teórica, sem um entendimento mais profundo, envolve muitas variáveis. Isso, na verdade, então, o termo salada realmente foi, durante algum tempo, utilizado. Portanto, não é só o que nós colocamos aqui. Mas eu diria que a salada foi muitíssimo bem temperada e sua apresentação foi além do gourmet, né? Ela é estritamente estrutural, não só na sua apresentação, mas principalmente na receita, inédita e balizadora para os estudos científicos do turismo. Protótipo já é efetivamente o modelo. Experimente a salada, que é muito boa. Nós temos algumas perguntinhas aqui. O professor Castro Giovanni faz a seguinte colocação e em seguida ele pergunta: uma mandala é o círculo mágico que representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu. Ele pergunta, talvez, ou melhor, ele continua, talvez este eu seja o Sistur. O que você acha, João? Eu comento muito com a professora Maru que eu tenho a felicidade, né, o privilégio de ter pessoas que eu sempre admirei por tantos anos como amigos hoje. O Castro Giovanni é um deles, né? A Maru sempre foi, o Beni sempre foi. Eu fico extasiado quando alguns deles me provocam e comentam alguma coisa. Então, obrigado, Castro, pela pergunta e comentário. Eu acho que você foi no ponto central, né? Essa ideia da junção de todas essas percepções e entendimentos, ela tem como aspecto central, como ponto central, o sujeito ali, certamente o Sistur. O Sistur, já comentei aqui no início, né? Foi a base, é a base para qualquer debate, qualquer discussão e principalmente progressos, né? Teóricos e metodológicos que a gente tenha. A gente só pode avançar se a gente tiver muito claramente todos esses estudos que foram feitos. Então, eu concordo totalmente com ele. Esse sujeito central é justamente o Sistur, sim. Tem uma pessoa aqui que se identifica como gastronomia e turismo. Ele coloca o seguinte: a mandala seria autorregulamentada pelo destino turístico, resorts, etc., ou o Ministério do Turismo ou secretarias de turismo fariam essas avaliações? Poxa, excelente pergunta também, né? Todas, como todas. Essa pergunta, ela me abre um espaço de reflexão que é muito importante, que a gente sempre colocou, inclusive em reuniões junto ao Ministério do Turismo. Não é a nossa ideia fazer desse instrumento, né, que foi tão cuidadosamente pensado, não é fazer desse instrumento um instrumento de certificação de destinos. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é que esse instrumento sirva como uma ferramenta didático-pedagógica para esses grupos territoriais conseguirem interpretar, entenderem com clareza a complexidade que é inerente à sustentabilidade atrelada ao turismo. Então, se a gente consegue isso de forma didático-pedagógica, mas principalmente de uma forma inovadora, poxa, para a gente já está vencido o objetivo maior. Então, quem regularia a mandala? A mandala não é para criar regulações, regulamentações, certificações e tudo mais. A proposta dela, eu acho que é até bem maior do que isso. Desmistificar um pouco sobre a sustentabilidade, sobre os propósitos do turismo para um destino. Eu acho que esse propósito é muito maior. Agora, claro, se a gente tiver o apoio do Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, enfim, qualquer outro órgão público ou privado, mas principalmente público, né, na aceitação dessa proposta, a gente poderia, claro, ter talvez direcionamentos de recursos do poder público por meio de uma melhoria
da apresentação da mandala em cada território. Enfim, estratégias são várias a partir daí, mas nossa percepção não é de certificação. Você colocaria, ou você vislumbra, a utilização da mandala na elaboração dos planos diretores de turismo? Totalmente. Sim, totalmente, claro. Totalmente. A gente, inclusive, colocou um dos indicadores é a construção de planos diretores, que a gente chama de planos diretores orientados ao turismo, né? Nós, lá da Universidade de Brasília, a gente teve um projeto junto ao Ministério do Turismo, que nós criamos a cartilha de orientação metodológica de como se criar planos diretores orientados ao turismo, para destinos que não têm ou que queiram atualizar os seus, né? Então, está totalmente interligado. É um instrumento de ordenamento territorial. Poxa, o professor Mário Ben pode falar muito melhor do que eu sobre isso, porque ele, nossa, já tem tanta experiência na gestão, né? É um instrumento fundamental, com certeza. Deixa eu te dizer uma coisa, João, que eu acho importante. Você tem que se agarrar, literalmente, ainda mais na Maru, e, através dela, avançar no modelo hologramático do Sistur, com o auxílio indeclinável do nosso centenário Edgar Morin. Não é? Eu, da minha parte, estou ainda pensando, junto com a Gislene e alguns politécnicos, colegas do marido da Gislene, no modelo matemático do Sistur, para uma melhor aferição que possa ainda oferecer um modelo que possa traduzir efetivamente essa conexão entre todos os elementos do Sistur e que agora acrescidos de uma belíssima contribuição, eu diria, de uma complementação com a sua mandala. A mandala que vocês... Então, esses nomes que eu citei, incluindo Edgar Morin, que já contribuiu, é só interpretar o que ele já escreveu, o que ele já colocou, nós já podemos pensar efetivamente não só no modelo matemático, mas também no hologramático. Perfeito. Eu sou agarrado, você conhece bem, né, minha relação com o Maru, eu sou totalmente agarrado. Eu sei. Porque minha admiração também, eu lia sempre as publicações da Maru e sempre tive admiração por ela. E eu tenho a felicidade de tê-la, né, como colega lá no mesmo centro. Então, a gente sempre abre espaço de diálogo e ela, assim como você, Ben, assim como a G, cria espaços de criticidade também, né? Não é só elogio, essa ideia dela, muitas vezes, em alguns aspectos, são complementares às minhas, mas o conhecimento dela dentro da área de epistemologia como eu falei, Sim. fundamental também para essas discussões, e somadas às do Sistur, nossa, a mandala tem muito ainda a desenvolver. Muito bom, G. Eu vou colocar aqui as colocações que o pessoal fez e quem participou, tá? Gabriel Carvalho. Isso. Alguns passaram e deram boa noite. A professora Marília passando por aqui. Talvez tenham seus alunos aqui, João. Tem meus alunos. Minha irmã está presente. Imaginei que fosse parente. Então tá, né?
Muito interessante seu trabalho. Vamos ver como repercute no meio. Temos algo um pouco mais complexo. Aqui está o professor Irapuã também. Temos algo aqui um pouco mais complexo do que o Sistur. Vamos trabalhar agora, imaginar trabalhar o Sistur com a mandala do lado, e aí como é que eu vou trabalhar sustentabilidade? Muito interessante, professor. Mas tenho que reconhecer que você conseguiu dar nó em pingo d'água. Mas tranquilo. Para o pessoal que acha que o Sistur é complexo, a mandala veio deixar um pouquinho mais complexo, mas mais interessante e mais desafiador em seu desenvolvimento, em sua aplicabilidade. Parabéns a você e a seus colegas que criaram, que desenvolveram essa mandala de sustentabilidade no turismo. Agradeço muito, Gi. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, professor Mário Beni. Nossa, mais uma vez extasiado aqui, muito contente com essa oportunidade. Muito obrigado mesmo pela abertura. Eu é que agradeço a contribuição que você trouxe, não só a mim, mas, acima de tudo, a uma pretensão que eu tive de simplificar a pesquisa em turismo com o Sistur, e que agora você acrescentou brilhantemente com a mandala. Vamos trabalhar juntos. Aproveita, porque não sei quanto tempo ainda eu tenho condições de ajudá-los. A gente gostaria muito de contar com a sua ajuda, é fundamental. A Andréia Siqueira está aí perguntando se já há alguma cidade a ser aplicada a mandala atualmente. A gente está conversando com o Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul tem interesse em aplicar não apenas em Bonito, talvez, mas em outras cidades ali. Então, pode ser que seja interessante. Eu queria dar uma sugestão, João. Nós temos um companheiro lá de Curitiba, que é o secretário, por acaso, além de administrador de empresas, é turismólogo e professor da Universidade Federal de Curitiba, Paraná, Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e é o secretário de... Como é que é, Gê? Eu sei que... Inovação e Tecnologia. Inovação e Tecnologia, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, e que certamente vai se interessar muito. Vamos tentar fazer uma live com o João Tasso e o Dario Paixão. O Dario Paixão. Grande Dario, claro, poxa, um prazer. Você lembra dele? O que a gente quer é construir a mandala conjuntamente, não é um trabalho nosso, é um trabalho que cada um contribui um pouco e a gente fomenta a sustentabilidade e desmistifica essa complexidade toda que a Gê comentou. Realmente a gente trouxe complexidade, mas a gente tentou simplificar uma complexidade ainda maior de outros instrumentos, né? Com certeza. Eu acho que nós, esse nosso contato, já vamos para quanto? 2 anos e... A nossa... 3 anos já, 3 anos e meio. Não. O nosso programa aqui. Nosso programa, no dia 11 de agosto, vai fazer 4 anos. 4 anos. Então, eu acho que o que nós já debatemos, as pessoas que eu procurei reencontrar na minha jornada pelo turismo e pela docência e pesquisa, se a gente conseguir, de alguma forma, reunir nessa rede que estamos proporcionando a alguns outros colegas e alunos ainda, nós podemos realmente realizar um bom trabalho, porque se somam aí aqueles que se destacaram, que hoje estão ainda na pesquisa, no desenvolvimento
de novas perspectivas, de visões, e isso tudo hoje facilitado por essa possibilidade de se conversar online, de se estar em todo lugar. Então, realmente, vamos fazer alinhavar esses que se destacaram, como você, João, e trabalhar realmente ainda, pelo menos eu gostaria de, o tempo que me resta, me dedicar e me debruçar nessas possíveis conexões. Muito obrigado. Você foi muito... Agradeço que a proposta está aceita. Ter a sua contribuição para a gente é Tá fundamental. bom. Muito obrigado. Obrigado. Professor, você viu aqui uma possibilidade de contato, né? Do quê? Ó, Abelardo Luz, Santa Catarina. Tua conterrânea. Como Nossa, faz para entrar em contato com você, professor? Entra em contato comigo, eu passar repasso, como é que posso? passar o WhatsApp, e-mail, que precisar, estou à disposição e agradeço pelo interesse. Nossa, para a gente é uma alegria. Muito bom. Legal, legal. Então, nós estamos com 1h21 de programa. Lembrando, professor João, que os nossos programas vão para a sala de aula. Inclusive, ontem, o professor Patruco entrou em contato comigo. Preciso de tal live que eu estou usando a live para fazer a prova com os meus alunos. Olha que legal. Com certeza, a sua live vai para a sala de aula. Deveremos ter comentários a respeito, muito interessantes. E, Andréa, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar em contato aqui no chat, eu te passo os contatos do professor João e a gente vai conversando. E eu aproveito para lembrar a todos que estão chegando agora aqui no canal, passa no canal ali, não esquece, se inscreve, tá? Nós temos, o canal agora está com as lives fechadas, porque nós estamos fazendo uma reestruturação. Em breve teremos novidades no canal e também novidades com relação ao Instituto Mário Bene. E inscrevam-se, não se esqueçam de se inscrever. Acionem o sininho lá para receber os comunicados das... Você caiu. Façam um passeio pelos quizzes. Tem mais de 1000 perguntas lá para vocês responderem sobre turismo. Agora tem a mandala. Tem mais um para eu fazer lá. Legal. Não se esqueça. Professor João, muitíssimo obrigada. Parabéns mais uma vez. Na próxima terça-feira, traremos um assunto super importante. A live da próxima terça-feira, excepcionalmente, será às 14h30. Por quê? Porque o nosso convidado está em Lyon. E aí nós temos que levar em consideração fuso horário. Então, ao invés de irmos ao ar às 19h30, vamos ao ar às 14h30. Assunto também muito, muito interessante, viu? Vale a pena. O nosso convidado está fazendo uma pesquisa de pós-doc. É um assunto que está pegando no mundo inteiro. Então, bem importante, esperamos por todos vocês na próxima terça-feira. Até lá, uma boa noite. Um abraço, João. Parabéns. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.